Santo, recebendo todos vocês aqui para mais um Capacifarma. Hoje o nosso Capacifarma foi organizado pelo grupo de gestão, grupo de prescrição, e coordenado hoje aqui presente pelo Júlio César. Boa noite, Júlio. Boa noite. O nosso ministrante hoje será o Dr. Clóvis. O tema que ele vai apresentar é super up-to-date, né, Clóvis? Como lidar com a ansiedade e a depressão em tempos de pandemia. A gente sabe que o enfoque aqui pode ser tanto do ponto de vista do paciente, né, do nosso cliente na farmácia, assim como de nós mesmos, farmacêuticos e profissionais de saúde, que viveu aí um ano muito atípico e desafiador, né? Então, eu queria desejar a todos assim uma boa noite, parabenizar o grupo de prescrição farmacêutica junto com os demais grupos de trabalho do Conselho de Farmácia nesse ano de 2020, apesar de todo esse contexto diferenciado que a gente viveu, nós conseguimos concluir, hoje é o nosso último deste ano, né? Para ano que vem teremos mais, com certeza. Foram realizados 27 Capacifarmas. É um recorde do nosso conselho e isso demonstra a forma com que a gente acredita que o farmacêutico merece todo esse respeito, essa capacitação e todas as áreas de atuação do farmacêutico sendo contempladas. Então, em nome da diretoria, eu não me apresentei, sou Denise Martins Oliveira, faço parte da diretoria atual do Conselho, junto com o Luiz Carlos, o Gustavo e o Leandro, e é assim com muito prazer que a gente encerra esse ano de 2020 com essa realização. Nós tivemos nesses 27 Capacifarmas 5.170 farmacêuticos inscritos. É muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante. E aí eu queria agradecer essa realização a toda a equipe do Conselho, em nome da Sheila, que está aqui presente com a gente, a nossa assessora de comunicação, que desbravou aí, né, Sheila, conosco e acreditou nesse projeto e vem realizando com bastante desenvoltura e sucesso. Então, assim, vou passar a palavra para o doutor Júlio, dar boas-vindas. Nós temos aqui farmacêuticos, alguns acadêmicos e farmacêuticos até mesmo de fora do estado, que são sempre muito bem-vindos aqui pelo Conselho do Espírito Santo. E, assim, eu vou dar uma palavrinha de desejar a todos um Feliz Natal, que eu acho que esse é o nosso último encontro desse 2020, né? E que o ano novo chegue aí com bastante sucesso e bastante saúde para todos nós. Júlio, é com você, apresenta o nosso ministrante aí. Uma boa noite a todos, meu nome é Júlio César, hoje eu estou como presidente do Grupo Técnico de Prescrição e Farmácia Clínica, e é com imenso prazer que hoje temos aí o nosso Dr. Clóvis Aurélio, que também faz parte do nosso grupo técnico, e agradecer a disponibilidade por ele estar aí apresentando para nós esse tema que é de muito importante, né? Ansiedade e depressão em tempos de pandemia. Agradecer a presença de todos e vamos sempre estar participando e sempre estamos trazendo temas assim de importância para todos nós e assim, apesar de tudo, esses capacifarmas assim estão sendo muito ricos em conhecimentos para todos nós, para a gente saber em que área podemos atuar. Talvez nem todo mundo vai atuar numa determinada área, mas aqui você consegue verificar como você pode trabalhar, montar seu consultório ou sua clínica. Já temos diversos temas. E hoje nós temos aqui o Dr. Clóvis Aurélio Verloit, farmacêutico formado pela Universidade da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, especialista em farmacotécnica e homeopatia do Instituto Hahnemanniano do Brasil, pós-graduado em plantas medicinais pela Universidade Federal de Lavras, MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Filosofia e Psicanálise pela Universidade Federal do Espírito Santo e finalizando pós-graduação em Neurociência do Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Inclusive, depois, Cláudio, me corrige, mas se eu não me engano, essa você terminou com um louvor já, né? Já terminei, já finalizei, já sou...
Possui várias formações técnicas complementares, terapia floral de Hailing, Floral Essence Society, Australian Bush, Australian Living, Alaska, Saint-Germain, psicanálise clínica pela Associação Nacional de Psicanálise Clínica, Master em Programação Neurolinguística pela Mastermind, International Coach e Certification pela LAMB do Brasil, Deep Memory Process, Terapia Regressiva pela Wolverine do Brasil, Capacitação em Psicopatologia e Psicofarmacologia e em Terapia Sistêmica Familiar pelo Centro de Estudos Avançados de Psicologia, Experiência Somática pela Associação Brasileira do Trauma, Cura Profunda com o holandês Hans Brandon, Integral Somatic Psicológico com o indiano Raja Selva, Hipnogênese com o neuropsicólogo português Albert Lopes, desenvolveu atividades profissionais em cargos técnicos e de gerência de 1989 a 2012 na farmácia homeopática Renascença e atua clinicamente em consultório particular como psicanalista e farmacêutico. Esse aí é só um resumo do que Clóvis tem se preparado durante a sua formação para estar ajudando nós farmacêuticos aí a ter força para seguir. É com você, Clóvis. Então, eu agradeço a oportunidade aí da Denise, da Sheila, do grupo, de nós estarmos fechando aí o Capacifarma do ano, né? Eu me recordo, Denise foi realmente up-to-date, sabe por quê? Porque nós tivemos uma reunião lá, quando nós elegemos o Júlio, o nosso presidente da comissão, e a gente chamou a Sheila na sala, lembra, Sheila? E falou que era importante criarmos um Capacifarma online, isso no ano passado, antes da pandemia, e que era importante para que pudéssemos estar treinando farmacêuticos de todo o Estado para integrá-lo às novidades. Estamos aí, 5.000, mais de 5.000 pessoas foram inscritas, nós já estamos aí com um número aí de algumas dezenas hoje, sejam bem-vindos todos. Já estamos programando, né, Sheila? Em janeiro estaremos de novo, daqui a pouco eu passo o tema, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Hoje também nós estaremos, no final, abrindo um momento para perguntas e que nós estaríamos abrindo aí para outros colegas do nosso grupo de prescrição clínica também falar um pouco das suas experiências, e me foi colocado para dar um início sobre esse assunto. Como disse Denise, é um ano importante, porque nós fomos convidados a viver um fator altamente ansiogênico. Mas não sei se vocês sabem, nós temos um dado ele é preocupante, mas não precisa ser ansiogênico. O Brasil ganhou numa pesquisa da Organização Mundial de Saúde feita entre 2005 e 2015, em todo o mundo, o nosso país ficou em primeiro lugar em transtornos ansiosos no mundo. É considerado pela OMS, nesse estudo de 10 anos, o país de maior ansiedade no mundo. Isso de 2005 a 2015, não tinha pandemia, não. E também o maior consumidor de medicamentos que atuam na ansiedade. Então, nós ganhamos os dois difíceis marcas de um país onde da maior prevalência de ansiedade e de maior consumo de medicamentos psicotrópicos que atuem na mesma. E é uma coisa interessante, porque nós consumimos o medicamento, mas não está caindo o número. E é um pouco que nós precisamos estar refletindo nessa noite. O que está acontecendo? O que está faltando? Como lidarmos com ansiedade e depressão? Por que isso ainda vem acontecendo? Eu vou compartilhar aqui a tela, vamos lá. Share screen. Aqui estamos. Então, vamos começar, então. Lembrando que, no tempo de pandemia, nós temos uma ameaça, que ela tem algumas características interessantes.
é um vírus. Por isso ela é invisível, difícil de se orientar em relação a ela, difícil de se defender contra ela por causa disso. Nós temos algumas normas de higiene, mas que não nos dão certeza. Aquele que trabalha no balcão da farmácia, aquele que trabalha no hospital, eu que trabalho em consultório, eu recebo aqui pessoas, eu tenho aqui, álcool, tem, não sei, apareceu o álcool, tem álcool, eu tenho vários, eu tenho face shield para me proteger, aqui eu estou no consultório, ainda não sei, tem face shield, tem todo um cuidado para o atendimento no meu consultório, mas continua sendo uma ameaça invisível. Eu não obrigatoriamente consigo ter uma certeza que tudo o que eu estou fazendo é suficiente. Agora, então, nem se fala, ela se disseminou. Nós estamos num período em que ela está bastante disseminada. Ela pode provocar uma ameaça à vida? Não só ameaça, como muitos perderam a vida já na pandemia. Né? Nós chegamos a ter, na semana passada, em apenas um dia nos Estados Unidos, o maior número de óbitos do que no ataque das Torres Gêmeas. Ela é assoberbante, ou seja, é uma emoção muito forte, que pode ser considerada, então, enorme. Algumas pessoas ainda ampliam ainda mais essa condição de lidar com ela, por uma característica psicológica das mesmas. Isso tudo, como existe uma ameaça, nós vamos falar mais sobre isso, ela acaba produzindo ansiedade e, em paralelo, fatores depressivos que podem gerar uma forma de depressão. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Então, ela acaba, essa ativação ansiogênica vem de uma ameaça a essa vida, mas não só a nossa vida. Também o que acontece nesse período de ativação? Existe uma ameaça a quem? Aqueles que nós amamos. Nossos pais, nossos filhos, minha esposa, meus familiares, primos. Eu já tive prima que foi parar na UTI, eu já tive conhecidos, já tive uma colega farmacêutica que ficou na UTI muito tempo, oramos muito por elas. Alguns colegas farmacêuticos já foram a óbito, colegas médicos já foram a óbito. Então, familiares de muitos podem já ter. Eu estou atendendo no consultório muitas pessoas que chegam aqui em processo de luto, que perderam familiares com a Covid, e eu estou tendo que ajudá-los a lidar com o luto. E com a ansiedade que permanece com as pessoas a partir de eventos como esse. Também nós temos outro tipo de ansiedade, que é a ameaça aos meios de subsistência, ao lar, à segurança, a curto e longo prazo, ao modo de vida. Então, muitos de nós, e muitos mundo afora, tiveram redução salarial, tiveram perda de emprego, tiveram dificuldades, não parou de chover, não parou de ter problemas inúmeros, continuaram acontecendo no ambiente, continuou existindo a violência, continuou existindo roubo, continuou existindo, em alguns casos até se aumentou muito dessa dificuldade nas relações humanas, que dificultaram ainda mais esses meios de subsistência, essa segurança dentro do próprio lar. Tivemos um período de um aumento muito grande dos assaltos em várias localidades do país. Também temos um outro processo que se chama reativação de traumas individuais e coletivos passados, ou seja, nós vivemos aí um momento no passado com a greve da polícia, que também vivemos um isolamento social forçado,
Muitos podem ter vivido um trauma nessa ocasião e ele retorna. Eu posso ter tido uma doença no passado em que precisei ficar isolado, uma doença infecciosa, e a pandemia pode trazer, reativar esse trauma. Isso eu estou falando de Brasil, mas a Ásia já está acostumado com epidemia e pandemia. Então, para os asiáticos, é mais uma epidemia. Para nós, mas muitos aqui perderam familiares de dengue, perderam familiares de influenza, perderam familiares de pneumonia, perderam familiares com outras doenças infecto-contagiosas. A Covid-19, ela realmente não era esperada e na condição que ela chegou, mas nós já vivemos situações, não só no Brasil, mas em outros países até em condição bem mais grave do que a nossa, e que esses traumas do passado, a mente humana faz isso, podem serem reativados, e como a gente fala em trauma, como vocês viram, eu tenho uma formação internacional de trauma, os traumas se sobreacoplam, que quer dizer o quê? Vem um sentimento do passado, se soma ao sentimento do presente e aumenta a intensidade do sintoma. Isso é a reativação de um trauma. O fato de ser individual ou coletivo é porque eu posso ter vivido com outros, exemplo, na Ásia teve a gripe aviária, na Ásia teve a ebola, nós tivemos várias outras epidemias no mundo. Eu já peguei casos aqui no consultório de uma pessoa que, em 3 dias, o pai dela foi a óbito por hemorragia de dengue hemorrágica. Em apenas 3 dias do aparecimento da dengue, ela entrou. É um caso interessante, porque aí o impacto é muito grande. Ela não conseguiu lidar com esse momento da perda. E meses depois, numa outra perda, mas aí de um namorado, ela começa a entrar no estado depressivo. Nós vamos falar mais sobre a depressão, só estou dando uma dica para vocês entenderem. Então, ela me procura porque ela estava com um sofrimento absurdo com a perda do namorado, muito maior do que a ligação que ela tinha com o mesmo. Mas ela estava reativando um trauma de perda, que ela não tinha processado naturalmente, ainda estava parte dele sem ser elaborado, e aí esse trauma é reativado, e como existia uma nova perda, ele se sobreacopla, sobrepõe, e ela entrou no estado depressivo muito grande. Também, todo esse processo de ativação não nos ativa só. Nós estamos vendo uma imprensa ativada, nós estamos vendo vizinhos ativados, familiares ativados, populações inteiras ativadas. Você vai no elevador, tem uma pessoa falando disso. Você anda na rua, tem uma pessoa falando disso. Você vai em todo local que nós vamos agora, não é isso, Denise? Tem alguém falando de Covid-19. É a fala do momento. A ativação não é só pessoal, não é só o trauma do passado. Eu recebi uma pessoa na minha sala que ela, na verdade, o grande problema dela ainda era essa gama de informações que a imprensa trouxe. Ela vive sozinha, ela é uma idosa, e ela começou a receber tanta informação, tantos profissionais falando de Covid, de morte, de risco, que ela começou a entrar num estado de ansiedade, que ela passou a ter grandes dificuldades para enfrentar, para se cuidar. Porque o temor a tomou. E um temor, como a gente já começou a falar, invisível, que ela não sabia como enfrentar. Isso é uma ativação coletiva. Todo mundo vai se ativando, aí os filhos,
aí os familiares, todo mundo, não, a senhora está sozinha, a senhora é idosa, você não pode sair de casa, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode nada, você não pode andar, você não pode andar na rua, você não pode fazer exercício. E ela começou a entrar num estado grave emocional. Ela tinha uma perda de peso evidente, dificuldade alimentar. Depois que ela nos procurou, ela já voltou a se alimentar, ela já voltou a conseguir a caminhar, ela já está conseguindo lidar bem melhor com esse tempo de pandemia. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Também tem o mal-estar coletivo, e o complicado do mal-estar, que ele pode ser real, mas, infelizmente, no tempo da mídia, nós temos o criado, a fake news, pessoas que usam politicamente desse momento para distribuir um grande conteúdo com objetivo político, com objetivo de sofrimento social. Então, isso vai gerando um mal-estar, isso vai gerando um desconforto em muitos. Também tem o que a gente chama de ressonância interpessoal, que é a capacidade que nós temos de construir conexões de pensamento. Hoje, dentro desse curso que o Júlio lembrou, que eu terminei, de Neurociência do Comportamento, nós tivemos aula com um especialista que eles já estão fazendo uma capacidade de você botar aparelhos de neurociência, de ressonância funcional, em 4 pessoas conversando, e percebem como que, dependendo da conversa, existe um quadro de ressonância detectável pelo aparelho de ressonância funcional. Ele apresentou vários vídeos de como eles foram mapeando essas conversas entre as pessoas e comprovando essa ressonância interpessoal, que é a capacidade de nós influenciarmos direto ou indiretamente as pessoas que convivem conosco. Isso é a ressonância interpessoal, que agora não é simplesmente uma hipótese. A neurociência já trouxe estudos que comprovam essa capacidade humana de entrar em ressonância com o pensamento do outro. Também, nós aí temos que entender que esses níveis de ativação precisaremos ter nível de gerenciamento dessa ativação. E nem sempre nós sabemos gerenciar uma ativação. Nem sempre nós sequer estamos percebendo que estamos ficando ativados pela imprensa, pelos vizinhos, pelos parentes, até por quem nos ama. Então, isso é tudo muito complicado nesse período. Tá, mas para complicar um pouco, nós temos que lembrar que a base disso tudo vem de emoções que são características nossas, que nós recebemos do nosso lado biológico e que nós escolhemos 4, essas emoções já foram identificadas por Charles Darwin, e ela tem como base, nós escolhemos 4 que estão bastante em evidência nesse meio, nesse momento: a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. E nós fizemos questão de trazer imagens de crianças para mostrar que nem sempre é necessário cognição. Ela é biológica. Ela nos atua de uma maneira que nem sempre nós percebemos, e quando percebemos, já estamos dominados por essas emoções. Pois elas são geralmente do nosso sistema nervoso autônomo. Tem núcleos no nosso cérebro que acabam estimulando o aparecimento das mesmas. E se eu estou com muito medo, eu acabo podendo também desenvolver raiva, irritabilidade, eu fico com mau humor, eu dificulto a minha relação com o outro.
Isso é claramente, nós vamos ver isso bem estampado na ansiedade. E se eu não tenho acesso ao prazer que eu estou acostumado, à alegria que eu gostaria, por todos esses fatores que nós já enumeramos de uma pandemia, eu posso cair num estado de tristeza. E se eu não souber lidar com a tristeza, ela pode me levar a um estado depressivo. Muitas pesquisas estão sendo feitas nesse sentido, mostrando que todos nós precisamos entender que, como emoções básicas, elas não são erradas. Todos devemos observar em nós o aparecimento da raiva, da tristeza, do medo e da alegria. E entender que nenhuma delas é melhor ou pior do que as outras. Elas são todas necessárias para a nossa sobrevivência. Não dá para ficar só alegre. Uma pessoa que é apenas alegre, ela pode ficar eufórica. Ela pode... Nós temos numa patologia, que é o transtorno afetivo bipolar, que ela pode ficar muito eufórica, mas depois cair a um estado muito depressivo. Também muitos vão a compulsões diversas para buscar essa alegria, usando substâncias várias em busca dessa alegria. No passado, imaginávamos que o psicotrópico resolveria o problema da alegria, que nós poderíamos recaptar a serotonina e isso nos manteria alegres, felizes para sempre. Nem todos aí têm a nossa idade, mas alguns, como a Denise, deve lembrar do lançamento do Prozac. Era a primeira página da Veja. Lembra, Denise? E dizia que era a pílula que ia resolver todos os problemas. Foi matéria de capa da Veja, página inicial, e dizia assim que resolveria os problemas e que a vida ficaria cor-de-rosa. Gente, é uma pergunta que eu faço a todos que estão me ouvindo e que irão me ouvir, porque essa palestra eu permiti que fosse gravada, estará disponível no futuro a quem quiser. Nós estamos vivendo uma vida cor-de-rosa? Algum medicamento, eu não estou questionando aí o Prozac, nenhum deles, nem os recaptadores de serotonina, eles têm uma função que nós temos que agradecer àqueles que descobriram. A recaptação da serotonina foi importante, mas daí nós vendermos um medicamento com a ideia de fazer algo que deve ser natural, essas emoções são básicas. E nós precisamos aprender a buscar essas emoções de uma forma equilibrada. Aprender a conquistar um estado de alegria, de felicidade. Não apenas forçar o mesmo. Por isso que nós fizemos questão de trazer, e nós poderíamos falar muito mais, mas vamos falar um pouco mais em cada uma das duas. Então, vamos começar com a depressão. A depressão ela é classificada como distúrbio do humor e envolve distúrbios emocionais, cognitivos e de comportamento. Ela tem como sintomas emocionais tristeza, desânimo, diminuição da autoestima, isolamento, impotência e um alto risco de suicídio. A depressão acaba, por isso, sendo bastante preocupante, porque ela é mais quieta. O depressivo nem sempre ele chama atenção sobre si. Ele, muito pelo contrário, ele mesmo faz, muitas vezes, isolamento social. Ele mesmo... nem sempre os familiares percebem essa impotência. E por isso que ela é perigosa e ela já é a segunda causa de morte do mundo. E está crescendo para chegar em primeiro. E a ansiedade está vindo também de forma galopante, se aproximando dela. Então, nós estamos falando hoje de algo muito importante, e por isso que nós propomos esse tema ao Júlio e à comissão.
Nós precisamos, não só como farmacêuticos, mas como profissionais de saúde e como a população, ter um olhar melhor sobre isso. Eu estava assistindo esses dias um programa inteiro sobre a ansiedade e a depressão, mas eu tentei ouvir o programa como se eu fosse um depressivo. Eu terminei o programa mais deprimido, porque a visão era tão pesada que eu terminei o programa mal. E quando eu assisti o outro sobre a ansiedade, piorou mais ainda. Eu fiquei super ansioso, porque é uma visão tão negativa do que nós estamos vivendo, e é isso que nós tentaremos, junto com todos que estão nos ouvindo, mudar um pouco, até que é um pouco do que nós podemos fazer nesse momento como profissionais de saúde. Nós temos essa condição pela proximidade que nós temos das pessoas no balcão da farmácia, nos hospitais, nos consultórios, nas empresas, nas diversas empresas. Nós também somos muito questionados pelos nossos familiares, amigos, como profissionais da área do medicamento e que atua sobre os usuários do medicamento. Então, temos que nos preocupar com este distúrbio do humor, que envolve, sim, porque ele é perigoso. Ele é altamente perigoso e, como nós vimos, são distúrbios emocionais, cognitivos e comportamento. Então, as alterações cognitivas da depressão, ela pode gerar déficit de atenção e concentração. A pessoa começa a ter dificuldade de se fixar com as coisas, é difícil, de memória. Temos vários que eu atendo com essa dificuldade. Eles chegam... Por quê? Porque entre os mecanismos de proteção do animal está o processo que nós estudamos no trauma, que a gente chama o processo dissociativo. Não sei se vocês sabem o que é dissociação. Dissociação é o oposto de associação. Associar, eu me junto, eu me conecto, eu me apoio, eu me integro. E dissociação, eu me afasto. Eu procuro não prestar atenção. Então, só que muitas vezes, quando eu vou aprendendo a usar esse mecanismo de não dar tanta atenção, eu também vou perdendo um pouco a capacidade de concentração. E, com isso, vai diminuindo a minha memória. Eu não fixo tanto conteúdo. E isso vai acabar afetando a minha tomada de decisões. Porque eu perco toda a lembrança importante do que eu já vivi para me ajudar a decidir qual o caminho a tomar. Então, eu acabo entrando numa situação que já vivi no passado, sem a estrutura passada como sinalizador da situação que eu já vivi, para facilitar a minha escolha. Também, o processo depressivo altera a minha atitude perante a vida, o meu movimento perante a vida. E aí, o que eu posso? O que muitos fazem? Tendência a permanecer no quarto o tempo todo. Tá, Clóvis, mas nós estamos no isolamento social. Como eu vou perceber isso? É diferente de você estar no isolamento, mas você está ativo, você está fazendo coisas, você está ajudando dentro de casa. Nesse caso aí, nós atendemos alguns casos, você vai perceber isso, ela vai para baixo de uma cama, abaixo, alguns vão para baixo mesmo da cama, outros embaixo de um cobertor, não querem mais almoçar com os familiares, aumento da latência entre perguntas e respostas, não querem responder, vão para o mutismo, pouco importa o que mais elas falam. Então, vai diminuindo a fala, vai diminuindo o posicionamento e vai começando a lentificar. A pessoa não tem vontade de sair de casa, se movimentar, de fazer qualquer tipo de exercício. Ela vai abrindo mão
da sua própria vida. Também pode a depressão levar a sintomas psicóticos, que são mais sérios, mas é bastante comum. Por isso que saúde mental é uma área que a gente tem que se preparar um pouco, por isso que eu e o Júlio leu parte do meu currículo, é parte mesmo, Júlio. Eu ainda fiz bastante mais coisa. Eu, na verdade, trabalho com emoções há 30 anos. Meus primeiros estudos, que eu comecei a estudar emoções, tem 30 anos. Para poder, porque cada caso que chega e nos procura, ele traz características que não são todas. É difícil alguém ter tudo isso ao mesmo tempo. Clóvis, mas tem alguém que tem muitos desses? Tem. Alguns chegam na minha sala carregados. Não conseguem nem vir sozinhos. Os filhos trazem, a esposa, o marido, os pais, que pode ser um filho que está assim. Alguém traz, porque ele não tem capacidade de vir mais. Então, ele pode vir com ideia delirante de conteúdo negativo, delírio de ruína e miséria, acha que a vida não faz mais sentido, que ele não vai conseguir mais nada, quer abandonar a faculdade, escola. Se alguém que está me ouvindo está sentindo isso, vamos procurar ajuda. Nós vamos passar, dentro da nossa conversa hoje, nesse momento que nós estamos juntos, algumas orientações para você. É possível a gente mexer nisso, é possível nós atuarmos. Eu falo como uma pessoa que já trabalhou com dezenas de casos depressivos em consultório. Também a pessoa pode cair em delírio de culpa, alucinações depressivas, até mesmo auditivas, ouvindo vozes que cobram dela, que ainda prejudicam ainda mais o estado depressivo dela. E que podem gerar o próximo processo, que se chama ansiedade. Muitos desses sintomas psicóticos provocam na pessoa um estado ansioso. E o estado ansioso pode provocar um estado depressivo. Começamos pela depressão porque ela é muito grave. Mas o grande problema da ansiedade, se não tratada, é que ela pode acabar desenvolvendo um estado depressivo. A tristeza é natural, é uma emoção básica, mas a depressão é perigosa. Precisa ser acompanhada. Na maioria das vezes, em estados graves, multiprofissionalmente. Eu falei que eu recebo, mas eu recebo um paciente que vai ao psiquiatra. E muitas vezes eu encaminho para o psiquiatra. Eu, inclusive, acho importantíssimo esse trabalho do psiquiatra. Não vejo, qualifico, acho importante, reconheço o papel do psicotrópico e da atuação do psiquiatra, mas não é por isso que nós não podemos também participar, como profissional de saúde que somos. Dando continuidade, também ela provoca sintomas clínicos que você vai perceber: mãos frias, pálidas, cianosadas, palidez nos lábios, hipotermia, espasmos, oscilação da pressão arterial, língua saburosa, alteração do apetite, constipação intestinal. Também outros sintomas relevantes: prejuízo na capacidade de pensar, se concentrar, tomar decisões, está lá nas cognitivas, diminuição da produtividade ocupacional. Eu começo a ter problema no trabalho, eu não consigo sequer voltar a trabalhar. Quando eu sou funcionário público, eu tive pacientes aqui que estavam há meses de afastamento do trabalho, aí tem que ir para a junta médica para conseguir viver afastado do trabalho, a ausência de interesse no presente e no futuro. A pessoa muitas vezes fica presa num passado que ela não pode consertar, se culpando o que ela fez ou o que ela deixou de fazer e que ela não tem como mudar. Ela tem como trabalhar através de uma psicoterapia apropriada, mas eu não tenho como mudar o passado. Eu posso mudar o presente e o futuro. Pobreza de movimentos, uma mímica apagada, uma linguagem lenta. Também, nós temos na CID-10 a depressão, que pode vir como episódios depressivos,
pode ser um transtorno depressivo recorrente, que ele vem de uma forma forte, a pessoa tem um grave episódio de uma depressão unipolar e que ela acaba retornando e que alguns ficam aguardando ela retornar e muitos profissionais acabam dizendo que ela vai retornar. Então, isso é um problema, e é isso um pouco desse vídeo que eu vi de depressão. A pessoa que estava entrevistada no vídeo dizia: eu já estou preparado para a depressão voltar, que ela vai voltar, e meu médico disse que ela vai voltar o resto da minha vida. E que eu vou ter que continuar a me medicar o resto da minha vida. Eu não sou dependente química, mas eu preciso usar o medicamento o resto da vida. Então, é uma visão difícil. Ou um outro que chegou na minha sala falou o seguinte: o médico passou uma medicação para ele e falou o seguinte: olha, você compra esse medicamento, ele chegou a comprar, porque você vai surtar. E aí, no dia que você surtar, você toma. Mas ele falou: mas doutor, eu nunca surtei. Mas você vai. Porque o seu processo vai te fazer surtar. Então, falas assim são difíceis porque a pessoa acaba ficando numa ansiedade da espera de que o processo retorne. E isso pode favorecer que a recorrência desse processo, ela quase que não acredita mais que ela vai ficar livre do processo depressivo. Nós temos também o transtorno afetivo bipolar, que poderíamos aqui falar uma hora e pouco só sobre ele, cada um desses itens dá para falar, nós vamos ter que resumir. Nós temos a distimia, que há muito tempo passado não se sabe. Distimia, que nós vamos falar um pouco daqui a pouco, é uma depressão que ela pode vir desde uma criança. A pessoa pode ter um humor depressivo que acompanha ela em toda uma vida. E aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu vou lidar com uma criança com humor depressivo? Nós vamos refletir um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Também, qual é o grande problema da depressão? Ela pode levar a comorbidades, ou seja, muitos dos depressivos, eles procuram o álcool como uma forma de estímulo, o número que se traz é aproximadamente 24%, 13% vai procurar uma droga, de uma forma, não cai em dependência, mas acabam procurando, 13% vão para a dependência de drogas e 7% abusam a droga, mas sem dependência. Como fuga para esse estado depressivo? Eu trouxe aqui uma fala de 1848 de um grande escritor, Edgar Allan Poe, que ele dizia: durante essas crises de absoluta falta de consciência, eu bebia. Só Deus sabe o quanto. Naturalmente, meus inimigos atribuíam a loucura à bebida, ao invés de atribuírem a bebida à loucura. Então, ele mesmo percebia que o que o fazia beber era um estado de desequilíbrio interno. Ele não estava bebendo como um louco. Ele estava se sentindo muito mal e por isso bebendo. E aí nós temos aí muitos do que se falam que é a depressão, a origem da depressão, e assusta muitas vezes. Tem muitos que falam, não vou dizer que não tem uma predisposição familiar, estivemos em vários congressos, eu vou a congressos de neurociência, em jornadas de psiquiatria, fui no ano passado no Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Psiquiatria e Neurologia Infanto-Juvenil, que aconteceu em Vitória. Então, eu participo de vários eventos dessa área, que nós temos que ficar informados, e muitos colocam muito forte a questão genética. Não é que não exista gene, o gene existe, mas existe hoje uma coisa chamada ativação gênica, que se chama epigenética, que é a ativação que o meio, que o ambiente, ou que traumas em que eu viva nesse ambiente acabam favorecendo a ativação do gene. E aí eu desenvolvo um processo que possa ter origem familiar. Nem sempre,
Em outros casos, eu posso ter um episódio traumático sem ter, e a gente vê isso, uma clara presença da depressão na família, mas desenvolver um processo depressivo. Outras vezes, eu posso viver num ambiente, como nós estamos falando da pandemia, altamente ansioso, altamente violento, altamente agressivo, e desenvolver uma depressão. Um estudo feito nos Estados Unidos com 70 mil pessoas mostrou que uma das maiores causas de depressão se chama violência doméstica. Violência não é só agressão física. São todos os tipos de agressão que existem dentro de um ambiente que deveria trazer proteção e amor. Por isso mesmo, a depressão ela pode vir de várias origens. Também, nós temos aqui alguns olhares preocupantes no tratamento da depressão. Existe um grande número de pacientes que têm o que é chamado depressão resistente. No nosso curso, inclusive, de neurociência, lá no BRAIN, que é o Congresso Brasileiro de Neurociência, nós tivemos lá o nosso professor falando muito sobre isso. Depressão é aquela depressão que resiste ao tratamento farmacológico. Eu citei lá na palestra anterior que nós fizemos na Semana de Farmácia Clínica, de um caso que nós atendemos no consultório, em que o paciente estava num caso desse, depressão resistente. Ele já tinha tido até uma internação hospitalar pelo estado depressivo, ele já estava polimedicado e não apresentava um resultado satisfatório. E aí, gente, o que fazer? Como atuar num caso que eu já cheguei ao uso de vários medicamentos e ela resiste ao tratamento? Temos hoje estimulação intracraniana, temos hoje estimulação de várias formas, temos também, voltou forte a eletroconvulsoterapia. Então, existem outras técnicas que hoje a psiquiatria volta a usar, de ressonância de estímulos magnéticos transcranianos. Os professores também apresentaram lá na nossa pós-graduação de neurociência vários desses estímulos magnéticos estão sendo usados, mas tem depressões que resistem. E nem o uso desses estímulos ajudou, mas tem casos que não conseguem. Também nós temos um problema sério, que é o caso dos idosos. Por quê? Porque o idoso nem sempre ele se lida bem com ele já toma muito medicamento, ele já tem um organismo bastante debilitado e nem sempre ele lida bem com muito das medicações. Nós sabemos que os psicotrópicos, em muitas pessoas, ele tem uma reação inicial bastante desagradável. Eles têm efeitos colaterais bem pronunciados. Que nós, numa meia-idade ou numa idade jovem, lidamos até bem com isso. Mas e as crianças? E os idosos? Como lidar com uma criança, e já tem criança apresentando quadro depressivo? A criança que vira para o pai, eu acabei de ouvir uma mãe ontem aqui no consultório dizendo que o filho virou para ela: mamãe, eu estou depressiva. Ela é uma criança, ela nem saiu da infância. Então, por um acaso, essa mãe tem um profissional que ela pode conversar a respeito. Mas será que todos os pais sabem o que fazer? E que trabalham com outras técnicas como eu faço. Agora vamos para a ansiedade. A ansiedade é um estado emocional direcionado ao futuro, com componentes psicológicos e fisiológicos que fazem parte do espectro normal das experiências humanas. Ou seja, todos nós temos o direito de sermos um pouco ansiosos. Ela passa a ser patológica quando é desproporcional à situação que a desencadeia ou quando não existe um objeto específico ao qual se direciona. Então, quando é uma construção do imaginário que acaba provocando, aí complica. Porque aí
É difícil dimensionar o que está acontecendo com a pessoa. E muitas vezes nem ela sabe. Nem ela consegue dimensionar. Lembra lá da onde vem essa ansiedade? Como a própria depressão também. Da onde vem? Qual o trauma? De qual o ambiente? O que eu vivi? O que acabou gerando tanto a ansiedade quanto a depressão? Lembre que o medo é uma emoção básica. A raiva é uma emoção básica. A ansiedade quanto patológica é um estado emocional desconfortável com o sentimento subjetivo de medo ou terror, hipervigilância e pânico. É interessante que esse termo pânico vem do deus Pan, que é da mitologia grega, que era um deus que, na verdade, ele pronunciava a morte. E muitas vezes a pessoa, no estado de pânico, ela acredita que vai morrer. Porque ela começa a sentir tanta coisa no corpo, do sistema nervoso autônomo, que ela acha que ela vai morrer do infarto do coração, porque o coração bate mais acelerado, ela está com uma hiperventilação, e aí ela começa a ficar apavorada com a possibilidade de que ela venha a morrer a qualquer momento. E ela começa a entrar em hipervigilância. E a hipervigilância, temendo o pânico, faz ela ter mais ansiedade. E ela pode cair também em um outro fator, que nós vamos falar daqui a pouco, chamado agorafobia. Deixa eu chegar lá. Então, rapidamente, a ansiedade está muito vinculada hoje à amígdala cerebral, que está lá no centro, no sistema límbico do nosso cérebro. A amígdala, diante de uma situação tensa, ela interpreta a situação como uma ameaça que pode pôr em risco o corpo. Então, como um sistema de defesa do sistema nervoso autônomo, ela envia instruções ao hipotálamo, à matéria cinzenta periaquedutal, do mesencéfalo, que responde ao estímulo mandando o organismo se proteger. O organismo interpreta o recado secretando os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, que faz com que a pessoa fique numa condição atenta de fuga ou luta, ou numa imobilidade, eu fico parado, me preparando para lutar ou fugir. Só que algumas vezes eu fico parado, nem luto, nem fujo, e dissocio, ou seja, me desligo da cena em que eu estou, mas mantenho o meu corpo sobrecarregado. De quê? Adrenalina e cortisol. Se a ansiedade se eleva, uma descarga de adrenalina e cortisol deixa o raciocínio ágil, os batimentos cardíacos mais fortes e aumenta o fluxo sanguíneo em braços e pernas para fuga ou mesmo para luta. O cortisol faz o organismo liberar mais glicose no sangue, dando energia extra ao indivíduo. A pupila se dilata e o corpo transpira, especialmente nas mãos. Se os níveis de ansiedade permanecem altos, começa a haver mais liberação do cortisol, que pode levar a pessoa à exaustão. Em altas doses, o hormônio deixa sobressaltado e desconcentrado. Ao se tornar crônica, a ansiedade gera pressão alta, reduz a imunidade, traz problemas cardíacos e pode causar até câncer, já que as defesas se exaurem por causa do permanente estado de alerta e das altas doses do cortisol. Gente, então, estamos numa pandemia. Se a ansiedade derruba a nossa imunidade, olha aí o que o texto está trazendo, prejudica a nossa condição, inclusive cardíaca, favorece o aparecimento até de uma neoplasia, ela, ao invés de nos ajudar, pode ainda mais piorar os sintomas do Covid. É uma hipervigilância que não ajuda, atrapalha. Também a ansiedade, ela tem como comorbidade fobia, a fobia social, fobia simples, a síndrome do pânico, agorafobia, que é o que eu estava falando, que é o medo do que pode me acontecer agora, transtorno do estresse pós-traumático, que hoje está no DSM. Então, são tudo aquilo que o trauma pode provocar após a sua finalização. Nós ainda vamos viver muito TEPT depois da vacinação, que diminuiu o nível da pandemia.
Muitas pessoas ainda vão passar mal de ansiedade no ano de 2021 e 2022, por tudo que estamos vivendo em 2020. É como se agora a gente usa o cortisol, a gente usa a adrenalina, ficamos em hipervigilância para sobreviver. Depois que passar o risco, aí que a questão vem à tona e que nós entramos no estado, nós mantemos esse estado de hipervigilância, sendo que o perigo já passou. Mas a gente não consegue sair do perigo. Esse é o transtorno de estresse pós-traumático. Nós estudamos muito no curso de trauma. E nós temos também o transtorno de ansiedade generalizada. Quando a ansiedade sobe, não baixa mais. Você não consegue mais baixar. Então, olha que coisa difícil. Qualquer transtorno de ansiedade ao longo da vida tem 60% de comorbidade. A possibilidade dela gerar uma dessas comorbidades é muito alta. Ok? Então, nós também, da mesma forma que falamos lá da depressão, temos a predisposição genética, mas que não explica tudo, porque, na verdade, o problema, muitas vezes, é a influência do meio, do pai, da mãe, dos familiares muito ansiosos, e o que isso acaba repercutindo sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o núcleo familiar, não só uma predisposição genética. Então, essa visão genética da ansiedade traz um monte de gente para a minha sala que fala assim: me disseram que eu vou ser ansioso o resto da vida, me disseram que isso nunca vai passar e que o síndrome de pânico não vai acabar jamais. Isso é uma doença permanente porque é causa genética. Eu já fiquei ansioso, é o vídeo que eu ouvi. Isso gera uma ansiedade absurda. Eu cansei de receber pessoas aqui com essa visão. E muitas vezes é um trauma que não está trabalhado lá atrás que está mantendo essa hipervigilância. E que eu trabalho o trauma, em técnicas de trabalho do trauma, e a pessoa melhora muito. E desaparece os sintomas do pânico. Completamente, em alguns casos. Alguns são politraumas, dá um pouco mais de trabalho. Alguns ainda vivem num ambiente violento, aí dá mais trabalho ainda. Teve uma pesquisadora, Elizabeth Stifford, que esteve aqui no congresso da BNF, que ela é do King's College de Londres, e ela foi fazer pesquisa em São Paulo, porque São Paulo tem tanto estresse, tantas crianças abandonadas na periferia, um ambiente tão hostil, que ela encontrou um farto material para identificar como que a criança que vive com essa mãe despreparada, que vive num ambiente hostil, um ambiente com poucos recursos sociais, acaba gerando um filho com várias predisposições ansiogênicas. Não é claramente uma genética, mas uma influência de um ambiente hostil e que também se transforma num trauma de convivência. Também temos como desafios muitas pessoas resistentes a psicotrópicos, em que você começa a tomar uma série de psicotrópicos para ansiedade e as pessoas não conseguem desligar. Dentro da ansiedade, o sono é um problema seríssimo. E é o nosso próximo assunto. Em janeiro, nós vamos estar falando sobre o sono. Eu vou trazer aí vários assuntos em torno da higiene do sono, técnicas para o sono. Nós vamos focar aí no sono, porque é importante nós aprendermos a orientar como dormir. A maioria de nós não sabe dormir. Tenho certeza que quem estiver conosco em janeiro será lá numa semana que comemoraremos o Dia do Farmacêutico. Já estou lá escalado para estar com vocês e nós vamos estar falando pelo nosso grupo sobre o sono. Ok? Eu adiantei, mas tudo bem. A Sheila não vai brigar comigo, não, porque nós precisamos dormir melhor. Também um problema sério. E as crianças ansiosas?
Mas, Clóvis, criança ansiosa, meu Deus, as crianças não querem mais dormir. Porque agora nós temos os famosos smartphones, que eles podem ser muito... Ih, vamos ver, apareceu, ele tinha desaparecido. E temos também os tablets. Dá para o filhinho que ele fica calminho. Só que aí ele não quer dormir, ele faz pirraça. Você vê que eu tenho um consultório conectado aqui. Eu tenho todos os possíveis, porque eu não sou contra os aparelhos, não. O meu consultório tem tudo. Ele é tecnologizado. Eu tenho webcam, eu tenho toda uma estrutura. Eu fiz um consultório moderno, século XXI. Eu atendo pessoas de outros países, de outros estados. A gente tem que se adaptar à tecnologia. Não vejo problema algum. Mas nós precisamos valorizar aquilo que a tecnologia sozinha não faz e aprender a lidar com o risco de hiperativação tecnológica, que pode gerar também ansiedade e dificuldade de concentração e acaba sendo um desafio. E os idosos polimedicados nem sempre estão em condições de receberem alguns dos psicotrópicos por uma debilidade neurológica característica de quadros de demência senil. E aí, o que fazer? E aí, como atuar? Estivemos também numa jornada de geriatria, falamos, inclusive, no Congresso de Cuidados Paliativos, fomos convidados pela coordenação do mesmo, e assisti, por isso, todo o Congresso de Cuidados Paliativos. Nós precisamos começar a tomar cuidado de como cuidar paliativamente o idoso. E nem sempre é só medicamento. E, por isso, nós, farmacêuticos, que podemos usar outras formas de atuação, precisamos entrar. E aí, nós entramos nas estratégias. Quais estratégias? Nós temos as estratégias para atuar na ansiedade e depressão emocionais, as primeiras delas. O que são as estratégias emocionais? Eu preciso aprender a identificar a emoção. Eu trouxe 4 básicas, mas existem inúmeras outras. É importante nós aprendermos a lidar com as emoções. Aprender a deixar a pessoa que nós atendemos a identificar quando ela surge. Aprender a regular, não só a controlar. Nós hoje temos uma sociedade do controle, a gente quer controlar tudo. E por isso a gente perde o controle, e perdendo o controle, entramos muitas vezes em pânico. Também nós precisamos aprender a expressar essa emoção, sem exagero, desenvolvendo uma autorregulação. Em alguns momentos, conter. Nem sempre eu posso expressar tudo que eu quero. Algumas vezes eu estou irritado com o Júlio, eu não vou falar com ele. Eu tenho que saber dialogar com o Júlio. Te poupei, Denise. Eu tenho que saber dialogar com o Júlio para a gente não ter uma crise. Ela não está me ouvindo, mas a minha esposa, Graça, tem momentos que ela pode estar aborrecida e eu vou ter que aprender a lidar com ela. E ela comigo. Então, eu tenho que saber quando expressar, quando conter, como regular, como lidar com o impacto emocional dos diferentes aspectos da situação. Na maioria das vezes, eu sequer percebo o que está acontecendo comigo. Eu sou refém dos meus sentimentos e do meio em que eu estou inserido. Também eu tenho que aprender a usar uma ampla variedade de respostas emocionais aos estímulos. Tem várias formas de expressar essa emoção na criança, no jovem, no adulto e no idoso. Vamos falar daqui a pouco um pouco disso. Também nós temos que ter uma clara informação cognitiva, informações corretas e de qualidade que promovam equilíbrio e harmonia. Eu faço muito isso hoje no consultório. Por isso que eu estudo tanto. E por isso que eu convido o farmacêutico a estudar. Para que possamos ter um cabedal de conhecimento, uma base cognitiva tal,
Eu tenho aqui trocentos livros e vídeos para que eu possa orientar a pessoa naquilo que for necessário. Porque nós precisamos passar uma informação correta de qualidade. Eu busco trabalhos de pesquisa hoje de várias partes do mundo. E eu mando para alguns pacientes que queiram uma informação mais profunda, eu mando trabalho científico, eu mando livros, eu mando o que for necessário para orientar quem eu atendo. E eles me dão um feedback, é isso mesmo, eu adorei o trabalho, isso mostra uma informação correta de qualidade de bancos de pesquisas do mundo inteiro. Também nós precisamos, na área comportamental, de ações concretas e rotineiras num tempo desse de pandemia. Nós precisamos agir, não só pensar. Nós precisamos agora, na pandemia, tudo isso é importante na pandemia, ampliar e qualificar a conexão social. Se nós estamos em isolamento, ou pseudo-isolamento, porque o isolamento agora já não é tanto como deveria, porque depois de quase 10 meses estamos vivendo um momento difícil, mas nós aprendemos a conexão social, nós estamos aqui em dezenas, e no futuro serão mais dezenas ouvindo essa fala, gerando uma conexão social que foi ampliada, segundo a fala da doutora Denise, da diretoria do CRF Espírito Santo, para um número nunca imaginado de pessoas que tiveram ampliada essa conexão e qualificada. Como é que é o nome? Pelo Capacifarma, o nosso órgão de qualificação. Olha que legal. E nós estamos aproveitando o nosso tempo dessa terça-feira à noite para estarmos juntos aqui, nos qualificando, gerando essa conexão. Lembra da ressonância? Buscando uma ressonância interpessoal na regulação e numa regulação interativa de indivíduos e comunidades. Nós podemos usar esse mesmo meio para quê? Para conversar com os outros, para levar orientação, para levar uma palavra de conforto e de amparo. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho os vídeos no YouTube de orientação, de emoções, de orientação, de meditação, para ajudar a muitos dos que me seguem a viver melhor. E pretendo fazer mais ainda em 2021 esses vídeos orientativos àqueles que eu atendo. Então, são atitudes que nós podemos fazer nesse período. Também nós temos como estratégias fisiológicas, a gente pode falar mais depois nas nossas perguntas, uma nutrição adequada, uso de vitaminas, agora na pandemia, a vitamina D, a vitamina C. Nós podemos usar suplementos, tivemos uma aula muito boa na Semana Capixaba de farmácia clínica, de uso de suplementos, não foi isso, Denise? Estávamos juntos lá, Júlio. Também nós temos que aprender a, nesse período, em casa ou fora de casa, usando as necessários cuidados higiênicos, fazer exercício. A yoga, tem muitos trabalhos científicos mostrando os benefícios dela para a regulação emocional. A biodança, que é uma prática integrativa e complementar de saúde. Movimentos rítmicos, como pilates, movimentos de alongamento, movimentos vários, como Tai Chi Chuan, que as pessoas vão aprendendo a regular essas emoções, como Qigong. E também precisamos aprender que, já que nós estamos muito ansiosos, hiperativados, que todos nós precisamos de um momento de descanso e relaxamento. Semana que vem eu entro de férias, fecho o consultório e vou para a praia. Vou descansar com a minha esposa e meu filho, que está aqui no Brasil, porque o outro está nos Estados Unidos. Vou lá descansar na praia, porque é preciso relaxamento para a descarga da tensão, para baixar meu nível de cortisol. Nisso entra a musicoterapia. Também tem trabalhos belíssimos, trabalhos científicos sobre o uso da música no psique humano. Eu uso também isso em consultório. Tem música na sala de espera, eu uso música aqui dentro,
eu tenho como ativar a música em Bluetooth, eu tenho como escolher a música, eu uso a música para promover o relaxamento e um estado de aprofundamento psíquico que se chama musicoterapia. Também é uma prática integrativa e complementar de saúde. Também temos que aprender a respirar. Vocês sabem respirar? Uma pergunta que eu faço a todos que estão me ouvindo. Já fizeram exercícios de respiração? Eu fiz um. Eu fui num centro de meditação, passei 10 dias. Os 3 primeiros só aprendendo a respirar. Eu tenho que te dizer, eu não sabia. Eu aprendi. Se vocês sabem, parabéns, que a maioria de nós não sabe. Então, uma coisa básica, simples, respirar. A maioria de nós não sabe, gente. Posso dizer que foi muito sofrido aprender a respirar nesses 3 dias. Mas eu consegui. Fiquei 10 lá. E, Denise, pasme, 9 dias sem falar. E sem ouvir nenhuma notícia. Só meditando e percebendo. Foi incrível. Meditação é incrível. Estão todas dentro dessas práticas novas, que já falamos lá no dia que eu apresentei o tema, o farmacêutico na saúde mental, que se chamam práticas integrativas e complementares, que envolvem várias, homeopatia, ciências florais, acupuntura, aromaterapia, também algumas energéticas, como naturopatia, que é bem legal, tá? Existe agora a ecopsicologia, que é toda uma área, tem inúmeros trabalhos científicos. Também eu posso trazer uma fala só sobre isso, eu uso bastante. Eu tenho vários trabalhos científicos nessa área. Pretendo desenvolver um trabalho no futuro. Nós temos uma propriedade que a gente quer preparar para movimentos de integração com a natureza. Também o uso da imposição das mãos, que está nessas práticas integrativas, e do Reiki, que é uma técnica japonesa. A bioenergética. Também está sendo muito pesquisado o uso de orações e mantras. Tem pesquisas da neurociência que comprovam a qualidade que promovem nessa diminuição desse estado de hiperativação, também a diminuição do estado depressivo. Todas essas estratégias diminuem tanto a depressão quanto a ansiedade. E nós podemos atuar, porque está lá na Resolução 572, de 25 de abril de 2013, que uma das áreas que é da nossa especialidade farmacêutica se chama práticas integrativas e complementares. O que eu acabei de apresentar como estratégias. Todos que estão aqui e que me ouvirão no futuro, se sintam convidados. É uma das áreas que nós podemos atuar. Podemos estudar os medicamentos antroposóficos, a homeopatia, eu sou especialista em homeopatia, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, termalismo, crenoterapia, essências florais, porque quando foi publicado foi em 2013, e em 2017 entrou a arte-terapia, medicina ayurvédica, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala é um tipo de massagem que você faz em bebê e em crianças para diminuir o estresse, para diminuir a ansiedade, terapia comunitária integrativa, tem agora o que se chama saúde integrativa, que é toda uma área que o farmacêutico pode trabalhar. Eu, de certa forma, trabalho com saúde integrativa, porque eu envolvo várias dessas técnicas citadas, integrando o ser, a yoga, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, eu tenho formação em constelação também, cromoterapia, eu também tenho a possibilidade de usar na minha sala, ela tem luzes de cores diferentes que eu posso usar quando eu precisar, geoterapia, a hipnoterapia eu também tenho formação, imposição de mãos eu também tenho formação,
ozonioterapia e terapia florais, que eu também tenho formação. Então, não consigo trabalhar com todas elas, acho que é difícil alguém unir e ter formação em todas elas, nem é necessário tanto, mas nós podemos nos capacitar em algumas delas. Clóvis, eu posso começar com uma? Pode, gente, lógico. Foi a pergunta que o Luiz fez lá atrás para mim. Eu posso conversar só com uma delas. Temos vários farmacêuticos trabalhando com essências florais já no nosso estado, fazendo um trabalho lindo em Aracruz, em Santa Maria de Jetibá, em Santa Teresa, em Vitória. Terapia floral está bombando aí. E está aqui, ó. Terapia floral já faz parte das 10 incluídas em 2018. Eu tenho uma habilitação em terapia floral, outros também já têm essa habilitação, muitos outros terão nessa área. Mas vocês podem. Tem um curso de formação em constelação familiar em Vitória. Eu fiz o meu em BH, tem um em Vitória, que é aberto a qualquer farmacêutico. Tem curso de imposição de mãos em Vitória, de reiki, eu fiz em Vitória. Entendeu? Então, é possível. Tem curso de biodança em Vitória, tem curso de arte terapia, tem uma pós-graduação em Vitória que qualquer um pode fazer. Tem curso de meditação em Vitória. Entendeu? Então, é possível de reiki em Vitória, de yoga em Vitória. Eu cheguei a fazer algumas aulas, mas foi demais para o Clóvis para ser professor de yoga. Então, eu só fiz umas aulas, mas eu vi que era demais, eu não conseguiria também colocar isso, mas eu gosto muito da yoga. Então, trazendo rapidamente, nós somos convidados mundialmente para trabalhar na área de saúde mental. Vários países já abrem pesquisas nesse sentido e incluem um farmacêutico na psiquiatria farmacêutica, na farmácia psiquiátrica, na atuação do farmacêutico, na atuação também na nutrição, mas também nós precisamos lembrar que nós, farmacêuticos, precisamos nos cuidar, que é o que o Denise falou lá no início. Usar de algumas dessas técnicas para lidarmos, quando contaminados pelo Covid, quando os nossos familiares forem, aqueles que nos procuram no balcão ou no nosso consultório ou a nossa orientação pelo Covid-19. Nós precisamos saber lidar com essa pandemia, com a ansiedade, com a depressão da mesma. Por isso, aqui tem os meus dados de contato. E eu abro agora, no Júlio, não sei se tem pergunta, eu gostaria de convidar os outros membros do nosso grupo. Gostaria que, se outros quisessem também falar um pouco de suas experiências nessa área, eu sei que a Isabela eu já vi aí, eu já vi Isabela, quem mais está aí, Júlio? Eu já vi algumas pessoas do nosso grupo. Tá a Isabela, a Lourdes, eu vi aí também. Lourdes, eu vi também. Então eu convido os nossos colegas do grupo, se quiserem também participar e colocar alguma coisa, fiquem à vontade. A Lourdes apareceu. Olá, Lourdes, tudo bem? Você consegue liberar o microfone dela? Sim, só um momentinho. Tá, Felipe. A princípio, Clóvis, ninguém sugeriu tá liberado perguntas. Já. Só porque a Lourdes teve Covid, você não teve? Tá liberado Lourdes? já, tá liberado. Tá. Fechado. Tá fechado? Agora é ela que tem que liberar lá, tirar do mudo. Ô, Lourdes, tira seu microfone do mudo. Tirei. Ô, Clóvis, deixa eu te pedir, encerra a apresentação para a gente colocar todo mundo na tela aqui. Pode ser? Vamos encerrar. Encerrei. Ótimo. Convidar os colegas que queiram aí abrir a câmera para a gente poder se ver, né? Quem puder ou quiser. Lourdes, a palavra está com você. Então, eu sou igual o Clóvis, né? Eu gosto das terapias integrativas, busco muito aprender isso tudo. Eu fiz 2 pós em fitoterapia, também trabalho com barra de axis também, que faz parte das terapias integrativas, e é algo que eu gosto muito. Inclusive, eu recebo muitos pacientes que
querendo fazer o desmame de né, usando a fisioterapia. Então, assim, é algo que eu gosto, já tem 3 anos que eu atendo no consultório. Quanto tempo? Repete, que falhou. 3 anos. 3 anos. Muito bem. Adoro a terapia integrativa, é algo que eu vejo que faz muito efeito, que é muito bom. Eu tinha paciente de 20 anos de Rivotril, e hoje ela não usa nem fitoterapia mais, né? Temos ativos maravilhosos, ativos novos, não é só camomila, não é só passiflora. Eu falo, o farmacêutico ele tem que estar sempre em busca, todo dia um ativo novo que aparece, então a gente tem que buscar ver se realmente é eficiente, se é a farmacologia desse medicamento. Agora, nós temos um ativo mesmo, que ele tem a farmacologia muito parecida com os outros, tem um fitoterápico para poder dormir, e que assim, meus pacientes têm se dado muito bem. O farmacêutico, gente, quando ele sai da faculdade, ele começa a estudar. Né? Eu falo muito com os meninos que são meus estagiários, que sou coordenadora de estágio também. Então, assim, quando você sai da faculdade, que você começa a estudar. E eu faço saúde estética também. Muito bem, Lourdes. Saúde, né, gente? Saúde não é só a ausência de doença, né? Saúde é o bem-estar emocional, físico, espiritual, inclui tudo isso. E você teve Covid, eu lembro que você falou. Como é que você ficou? Já passou? Ainda estou com muita tosse ainda, só de falar dela aparece. Usei muitos medicamentos naturais também, além dos alopáticos, tudo muito. As terapias, como o próprio nome diz, terapias integrativas complementares. Não quer dizer que você tem que parar o medicamento seu, que você não para coração, para pressão. Não, são complementares. Então, assim, eu complementei com as terapias integrativas, então, os naturais também. Então, te ajudou? Cúrcuma, limão, própolis, mel. Isso, muito bem. Eu queria aproveitar, Clóvis, a oportunidade, eu não sei se todos que estão presentes aqui tiveram oportunidade de assistir, mas nós tivemos diversos encontros de Capacifarma com esse conteúdo aí da questão integrativa, do floral e tudo mais. Então, convidar vocês, porque diversas dessas palestras estão disponíveis no YouTube, no canal YouTube do Conselho, e não perca a oportunidade, não. São conteúdos bem ricos de colegas que já trabalham há bastante tempo, assim como o Clóvis aí tem uma bagagem enorme, né, para passar para a gente. Outros colegas também apresentaram. Então, aquele farmacêutico que recém-formado, que ainda não se encontrou ou está em busca, né, assim como o Júlio falou, a buscar uma nova ação, né, a atividade dentro da profissão, é importante verificar e olhar para todos esses lados, né, e ver os colegas que estão já nesse caminho há muitos anos, e compartilhar e verificar, e depois fazer o que o Clóvis fez, assim como a Lourdes, assim como o Júlio, eu tenho certeza que todos os demais. Mergulhar no aprendizado, né? Não abrir mão de maneira nenhuma de se capacitar, porque isso é fundamental para se obter o sucesso profissional e o sucesso do que ele está se propondo a fazer, né? Eu parabenizo o Conselho por essa possibilidade de termos agora os vídeos, né? Temos esse canal do Conselho, é outra vitória que vocês dessa gestão estão trazendo para nós. Realmente, como farmacêutico, eu parabenizo essa dedicação do Conselho, e para nós uma vitória, ok? Eu acho que é abrir possibilidades de um Capacifarma permanente. Temos que nos capacitar. É muito importante, e que nós não paremos de fazer isso. Nós aprendemos o caminho, não é isso, Denise? E temos esse caminho cada vez mais. Não tem por que parar, né? A gente conta sempre aí com os colegas que
compartilham conosco o conhecimento e a experiência deles, né, que com certeza é um aprendizado enorme para aqueles que estão iniciando, até quem está na faculdade, que começa a olhar para a profissão farmacêutica de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente, né? E ver que o campo é vasto, né? Basta a gente, de fato, se capacitar e ser um profissional sério e que ele, com certeza, vai conquistar o respeito dos outros profissionais de saúde e também dos seus pacientes, não é isso? Isso. Júlio, nós temos alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha, aqui pelo chat não tivemos nenhum questionamento, mas assim... A apresentação foi tão completa, né, Júlio, que acho que... Foi bem esclarecedora. Vê se a Isabela quer falar, Júlio, que a Isabela é do nosso grupo. Ela está aí ainda? Eu não localizei ela mais, não sei se ela saiu. Tudo bem. Dei uma olhada aqui nos presentes. Não tem mais nenhum dos nossos membros aí, não, né? Que se tiver, só para não impedir que ninguém fale. Então, pelo menos não localizei. Eu vou só dar uma experiência própria para a gente terminar. Então, já como o Lutz falou, eu, pelo menos até então, não tive Covid, mas também não sabe, existem os assintomáticos. Eu não tenho essa clareza, não estou tossindo, nem tive sintoma nenhum, então eu não posso considerar que eu tive. Mas alguns sabem, há alguns 13 anos atrás, eu tive um tumor, eu tive um meningioma cerebral, que é um tumor na meninge do cérebro, muito grave, em que eu precisei e eu utilizei comigo todas essas técnicas e elas foram fundamentais na manutenção da minha integridade, tanto psicológica quanto física. A minha situação já era bem grave, eu estava com edema cerebral do hemisfério esquerdo, pelo tamanho do tumor, que era muito grande. Eu cheguei a perder locomoção, entrei numa dificuldade de locomoção, no braço, fiquei com dificuldade de escrita, do lado esquerdo, então, e eu sou destro, e eu comecei fui operado, agradeço, por isso que o Júlio falou muito bem, nós não podemos fugir à medicação, eu usei todos os medicamentos necessários para o procedimento cirúrgico, e o corticóide que precisaria tomar, tudo que precisaria ser utilizado para prevenir qualquer dificuldade que o neurocirurgião me passou. Só que o que aconteceu? Eu tive como condição do uso do corticóide uma ausência absoluta de sono. Eu fiquei 21 dias e noites sem dormir. E eu nunca vou me esquecer, porque eu tinha uma escolha. O neurocirurgião me avisou: olha, eu posso usar o método tradicional. Eu vou te passar psicotrópico em altas doses e forçar o seu sono. E por isso que eu estou fechando, porque é o nosso próximo tema, o sono. Eu falei: não, doutor, eu agradeço. Mas eu já estou há muitos anos estudando como lidar com os grandes impactos que os desafios da vida podem nos trazer. E eu fui aí, nesse momento, usar musicoterapia, relaxamento, meditação, a fitoterapia, Lourdes, os florais. E eu consegui ficar 21 noites e dias sem dormir, sem deprimir, sem ter nenhuma comorbidade ansiosa, e me restabelecer a ponto de... A minha recuperação foi sendo extremamente rápida, daquele alto risco que eu vivi há 13 anos atrás. E por isso mesmo, o ganho que nós temos quando cuidamos bem de nós nos prepara para todo e qualquer desafio que a vida possa nos trazer. Ninguém sabe qual é o próximo. De que forma essa ameaça invisível pode chegar em nossa vida.
podemos ser deparados com provas inimagináveis. Mas se soubermos lidar, se soubermos ter estratégias, como apresentamos, para lidar de uma outra forma com essa condição, viveremos com um estado de maior harmonia e paz interior e afastaremos de nós o risco de uma ansiedade desnecessária, patológica, ou de uma tristeza depressiva. Dizer para vocês que eu não fiquei ansioso, eu estaria mentindo. É natural que a gente fique ansioso em ter que abrir a cabeça e tirar um tumor que é bem grande. Não vai dar para vocês imaginarem, mas é grandinho o tumor. E lidar com a ansiedade de ter 2 filhos pequenos, na época ter uma empresa do comércio farmacêutico, Denise conhece bem o que é isso, e ainda tinha consultório montado, eu tinha um duplo trabalho, consultório e empresa, farmácia de manipulação, e ainda estava sob inspeção da vigilância sanitária. Tudo junto, que beleza. Então, eu tinha vários motivos para estar ansioso. Mas eu utilizei essas estratégias para que, acima de tudo, pudesse valer tudo aquilo que nossos valorosos professores, ao longo de toda uma existência, me proporcionaram a capacidade de lidar igualmente com todos esses desafios. Eu convido a cada um que está me ouvindo. Nós podemos enfrentar com estratégias múltiplas os múltiplos desafios que a vida nos convida. Como Lourdes deu o depoimento dela, eu quis dividir o meu, e desculpe a vocês, é apenas para mostrar que, mesmo trabalhando com emoções, somos convidados a vivê-las. A Ellen Cristine está aí falando, é isso, Ellen, eu estou colocando o meu depoimento nesse sentido. A vida é muito importante. E temos que buscar estratégias para vivê-la intensamente. E para aprender até com a doença a crescer, amadurecer e viver melhor. Entendendo que tudo pode ser natural, mas também, quando descuidados, pode virar patológico. Então, vamos nos cuidar, esse convite que eu faço. Em janeiro estaremos juntos de novo, aí vou falar um pouco mais sobre o sono, higiene do sono, cuidado, e aí eu vou dar sono em todo mundo. Eu até, se vocês quiserem, posso fazer um exercício de relaxamento e de meditação. O que vocês acham? Interessante, né? Pode ser bom. Isso, e aí, porque aí vai ficar todo mundo com sono, e depois a gente termina com um momento de relaxamento e meditação, e vamos dormir em paz, com muita tranquilidade, ok? Então, até janeiro. Okay. Eu fico muito agradecido, Denise, de novo, pelo seu sorriso, Sheila, por toda essa prestimosa atuação, atenção, Felipe, e toda a equipe do Conselho Regional de Farmácia, a essa diretoria que não mediu esforços em nos manter unidos, muito obrigado, e ao nosso presidente aí do grupo, Júlio, que esteve aí ativo, muito obrigado, Júlio, pela oportunidade, Lourdes, de estar aqui conosco, mesmo tossindo, muito bom. Juntos e unidos. É a gente que agradece, viu, Clóvis, esse encerramento do ano de forma tão brilhante e tão elucidativa, as pessoas comentando aqui, de fato, é muito enriquecedor. Queria passar a palavra. A Clara está aí, ó, Clara, que bom te ver, minha amiga. Clara está aí. sempre aqui presente. A Clara, isso. Muito bom ter você conosco, Clara. Então. Ó, coraçãozinho para você, amiga. Muito obrigado. Passar para o Júlio aí se despedir, depois a gente faz o encerramento. Então, mais uma vez aí, agradecer a presença de todos aqui para estar aqui em mais um momento de reflexão e aprendizado em busca de conhecimento, né? Todos é muito importante.
ao Clóvis, que disponibilizou aí para estar passando essa informação para a gente, um pouco mais de conhecimento aí para todos nós. E o Conselho sempre nos deixou aí portas abertas aí para poder nós entramos e estamos tentando ajudar uns aos outros, né? Que esse 2020 foi de muita luta e muitas vitórias. E essas vitórias estão sendo assim muito enriquecedoras e no próximo ano tenhamos mais vitórias, né? Agradeço aí a presença de todos em nome do grupo de farmácia clínica e prescrição, e que em 2021 estaremos aí firmes e fortes, né? Ok. Eu queria, sim, em nome do Conselho, agradecer, obviamente, a presença de todos, o grupo de trabalho que atuou de forma tão brilhante esse ano, ao Clóvis, que esteve com a gente aqui em 2 oportunidades como ministrante, e depois também como aluno, né, Clóvis? Como Isso inscrito. aí. Isso, a gente tem que, conforme o Júlio falou, aprender uns com os outros, e com certeza juntos a gente alcança um patamar maior de valorização da profissão farmacêutica, né? Que esse é o grande objetivo do Conselho, de fato que a população reconheça o valor que tem o profissional farmacêutico, o quanto ele pode atuar e o quanto ele pode fazer bem para a saúde de todos, né? Então, assim, desejar a todos uma boa noite, um Feliz Natal, que todos aí tenham um ano novo cheio de paz, de alegria, de sucesso, de realização profissional, de descoberta do seu propósito de vida, para que, de fato, implemente e seja feliz, que é esse o nosso grande objetivo, não é isso, Clóvis? Uma boa noite Isso a aí. todos, agradecer Sheila e ao Felipe, que atuaram aí brilhantemente durante todo esse ano nesses Capacifarmas aí online, e que correu tudo a mil maravilhas. Obrigada a todos, um Feliz Natal, um beijo no coração, viu? Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.